Boa noite. Amém? Deus abençoe. Você está entendendo? Não, nem eu. Não é para entender, é para sentir. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus seja louvado. Pode se assentar, queridos. A vontade é de ficar aqui adorando, 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 adorando. Deus é lindo demais, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Amém? Talvez você não está vendo algumas pessoas, está tendo a conferência global da Lagoinha. Acho que já deu para sentir um pouquinho, né? E a gente nem foi. Então, pensa como que está sendo lá. Gente, o negócio está fogo puro, está sendo bênção, está sendo extraordinário o que está acontecendo lá. Algumas coisinhas, acho que já deu para perceber que a gente está recebendo alguma coisinha de lá e Deus está derramando o extraordinário. O pastor mandou um abraço para todo mundo. Amanhã eles vão ter uma vigília lá da madrugada, então, acho que amanhã eles já estão por aí, então, final de semana já estão por aí, e está sendo algo extraordinário da parte de Deus, e já tem sido derramado, né, um vinho novo sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, sobre a Lagoinha Araucária, e eu creio que daqui para frente ninguém segura a gente. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. E algo que está sendo ministrado lá, e que é tão lindo, e que o pastor falou para mim, só que Deus já falou para o Anderson, e já falou para o Telvis, eu esqueci o nome do menino, gente. O pastor tem dessas coisas, sabe? Esquece o nome das pessoas. Que é o ano da provisão. O ano de 2005 é o ano da provisão. Você recebe? Não, só 3 recebeu, gente. Ah, eu falei 2005? Então você já está recebendo desde lá. Ó, viu? É profético, gente. Você já vem recebendo, tá de pouquinho. Tá de pouquinho. Aí. Então, ó, se prepara para pular e receber. Eu aprendi que você tem que pular e pegar. Amém? Se prepara. 2025 é o ano da provisão. Pega aí. Amém. Aleluia. Só que o nosso pastor já declarou que começa esse ano já. Em nome de Jesus, esse ano a gente já começa o nosso ano da provisão, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, porque aqui é uma igreja fiel, amém? E os fiéis, como está sendo falado desde a abertura, amém? Aquele que é fiel, Deus provê. Aquele que é fiel, Deus também é fiel. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, amém? Eu falo, não preciso nem pregar mais, né? Deus é bom demais. 1 Samuel, vamos lá. 1 Samuel, nós vamos ler do 1 ao 20. 1 Samuel, do 1 ao 20. Vai dar tempo, Deus é bom. Eu falo calma assim, mas eu sou rápida. Só não durma que você vai pegar tudo. Amém? Gente, eu vou pedir só um favorzinho para vocês. Eu sei que o pessoal gosta mais do fundão, mas se vocês puderem vir mais para frente, porque o que eu vou falar aqui hoje é muito pontual. É muito pontual. E eu queria que você não perdesse nada nessa noite. Nada, 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 nada. Até aproveita e olha para a pessoa do teu lado e fala assim, ainda bem que eu vim hoje. Amém? O maná de hoje é para hoje.
Amém? Não dá para guardar. O de hoje é de hoje. Vamos lá. 1 Samuel, a partir do 1 ao 20. Todo mundo achou? Diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Eframiita, Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, aqui, essa história é bem conhecida, a gente já viu algumas vertentes a respeito dessa história, né? E é tão interessante que a gente fala muito a respeito dessa história, falando muito dali da Ana, né? Mas a gente vê que não é só a Ana que sofre ali. Penina também sofre. Aí você vai falar: Penina sofre? Sofre. Porque, se você parar para pensar, na verdade, quando uma pessoa irrita você, é porque ela tem algo contra você. Se ela tem algo contra você, no mínimo ela tem inveja de algo que você tem. Então, ali, Ana, talvez ela olhava para os filhos que ela tinha. Mas aqui a minha Bíblia está dizendo que Eucana amava Ana, não Penina. Penina tinha filhos, mas Eucana amava Ana. Então, pelo fato de Penina ter filhos e Ana não, e pelo fato de Eucana amar
Ana e talvez Penina não, a Penina irritava bastante a Ana. Mas não é isso que eu quero entrar no contexto. Eu quero entrar no contexto ali da questão da Ana mesmo, né? Mas isso me chamou bastante atenção, se você parar para pensar, né? Em relação a esse sentido. Mas ali falando em relação a Ana e a Penina, né? Ali Eucana tinha essas duas mulheres e ele subia todos os anos para a cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Aí Eucana oferecia sacrifícios, dava porções para a Penina, porções de sacrifícios, de ofertas para a Penina, para os filhos e para as filhas. E ali ele falando que dava porções duplas. Ele dava porções dupla para Ana. Em relação ao que ele dava para Penina, ele dava porção dupla de oferta para Ana, porque ele a amava, apesar dela ser estéril. E ele fala que o Senhor a deixou estéril. E é tão interessante isso que a gente vai ver que as questões que acontecem na vida da gente, tudo tem um propósito, não é assim? Quando a gente entrega a vida para o Senhor, quando a gente se coloca diante do Senhor e entrega a nossa vida, a gente tem que entender que todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem, boas ou ruins. São todas? São todas, sejam elas boas ou ruins. É só a gente tentar entender e compreender qual é o propósito daquela situação e daquela questão. Amém? E glorificar. Não glorificar o problema, mas em meio ao problema, né? Saber passar pelo problema. E ali, então, apesar dela ser estéril, ali fala, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Ali, porque o Senhor tinha deixado estéril, no 6, aí sua rival a provocava continuamente, né? Ficava irritando ela toda vez que eles subiam para adorar. Aí eu quero me atentar aqui. A Ana subia à casa do Senhor e a sua rival a provocava. Ela chorava e não comia. Eucana perguntava para ela: por que você chora? Preste bem atenção. A Ana estava na casa do Senhor. A Ana está na casa de Deus. Você está na casa de Deus. Amém? A Ana ali estando na igreja, chorando, se lamentando. E ele fala ainda que ela não come. Ela está triste. Muitas vezes a gente vem triste para a igreja, porque situações estão acontecendo na nossa casa. Situações estão acontecendo na nossa vida. Nós não podemos permitir que situações, que problemas roubem a alegria de adorarmos ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Romanos fala assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. E eu sempre analisei esse versículo da seguinte forma: quando alguma coisa acontece ou acontecia, eu analisava, Senhor, primeiro, né? Estou em pecado, porque é uma análise que nós precisamos fazer. Não fiz nada de errado dessa vez, né? Não fiz nada de errado, não fiz nada de errado. Senhor, o que isso vai cooperar? Me ajuda a compreender. Em que isso vai cooperar para o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Me ajuda a entender, a compreender e a ultrapassar e a passar. Porque a vida do crente, a vida do cristão, a gente vive processos, gente. São processos. Até a gente entender, até a gente alcançar, né, a glória, até a gente alcançar, né, o lugar que a gente vai encontrar o Senhor Jesus, amém? Maranata. Até esse lugar, nós vivemos processos. Hoje, pela manhã, inclusive, eu até passei, a gente tem um grupo de mulheres, quem não está no grupo de mulheres aqui da igreja ainda,
me dá um oi, se quiser entrar, eu coloco você lá, a gente passa devocionais todos os dias. Hoje eu compartilhei algo, compartilhei em prantos, compartilhando que Deus falando comigo a respeito disso, porque como era feito o vinho? O vinho, ele era colocado, amassado, eles pisavam no vinho, e aquele vinho era pisado e saía aquele suco. E daquele suco ia para o couro, que o couro era o odre. E ali era fechado o odre, e depois de um tempo daquele odre fechado, eles abriam e bebiam. Se estava amargo, eles jogavam fora. Era jogado fora, não prestava. Aí eles pegavam um couro novo, pisavam de novo, outro suco, aí colocavam num couro novo, o suco novo, fechavam de novo, bebiam doce, um bom vinho. Não estou fazendo alusão a vinho, tá? Mas é o que está a respeito falando do vinho novo, né? Do odre, do vinho novo. O vinho, na Bíblia, está falando a respeito da alegria. Mas o que está falando a respeito disso? O que Deus falou comigo a respeito disso? Do processo. Porque dentro daquele odre existe um processo de fermentação. E naquele processo de fermentação, enquanto o suco está lá sendo fermentado, se o suco não tem uma boa fermentação, não tem um bom processo de fermentação, ele estraga. Ele fica ruim, ele fica amargo, ele fica azedo. E quantos processos da vida nós passamos? E ao invés de a gente passar o processo e continuar glorificando ao Senhor, nós ficamos amargos, nós ficamos azedos. E muitas vezes nós damos as costas para o Senhor. Nós damos as costas para Deus. Nós azedamos. Quando, na verdade, a gente não se deixou passar pelo processo. Quando a gente se deixa passar pelo processo, fica bom. Fica doce. Amém? Quando a gente fala de um sacrifício que chega às narinas do Senhor com um cheiro suave, é sobre isso. Ao momento que nós estamos aqui adorando ao Senhor, essa adoração chegou com um cheiro suave ao Senhor. Hoje eu não tenho dúvida. Amém? Por quê? Porque estava doce, adorável, gostoso. Porque muitas vezes nós estamos amargos com os problemas, nós estamos amargos com as situações. Só que, gente, quem é maior? São os nossos problemas ou o nosso Deus? O nosso Deus. Mas nós vamos entender aqui hoje, nós vamos compreender aqui hoje, rapidamente, que para que haja um milagre, nós precisamos ter problemas. Amém? Quem tem problema aí? Tem gente que não tem, então não vai ter milagre, né? Quem tem problema aí? Amém? Fica feliz, porque para você viver o milagre, você precisa ter um problema. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos vir à casa do Senhor e nos alegrar. Independente da situação, independente das circunstâncias, independente da necessidade, nós precisamos nos alegrar, porque nós conhecemos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. Amém? E ali então ela vinha chorando e no final do 8, Eucana falando, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Né? Eucana tentando argumentar ali com ela. Aí no 9,
Aí, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Olha aqui. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Olha a oração que a Ana fez agora. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da sua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Aqui, para quem não conhece, aqui é aquele nazirado, né? Que não corta cabelo, não corta barba. Mas aqui, o principal que eu quero me ater é que ela fala assim, olha, se o Senhor der um filho, eu vou dedicar todos os dias da vida dele para o Senhor, todos os dias. E o que é mais interessante, sabe o que é? Se Samuel Samuel nasceu, mas Samuel, ele já nasceria levita, porque Eucana, ele era levita. E todo levita, ele era dedicado ao Senhor já, a partir dos 30 anos. Dos 30 anos aos 50 anos, eles já eram dedicados ao Senhor. Então, o levita, ele já era dedicado. E eu achei tão interessante, olha como que Deus... por isso que a gente precisa crer. Por isso que a gente precisa ser fiel ao Senhor, crer no que o Senhor está fazendo. Crer quem Deus é, crer no que Deus está falando que vai fazer. Porque aqui, Deus esperou Ana chegar no limite dela, de desespero. Para ela chegar e falar assim, olha, eu não quero só dedicar 20 anos da vida dele para o Senhor. Só uma parte. Eu quero dedicar toda a vida dele. E aqui vai uma questão. Eu não vou ficar aqui discutindo a respeito disso ou daquilo. Mas, muitas vezes a gente quer discutir a respeito de dízimo. Há uma parte, se eu devo, se eu não devo dar. Eu devo dar 10, eu devo dar quanto? Eu devo dar. Quer saber, você não deve dar nada. Porque você não dá nada do que é teu. Porque o que é teu, você não precisa dar nada para o Senhor. Você devolve aquilo que é dele. Aquilo que ele te deu. Ana está fazendo um voto. Que se o Senhor der, eu vou te devolver tudo. Não é a metade, não é 20 anos, é tudo. Aí a gente fica aqui querendo discutir. Se eu dou 10%, eu não dou nada, porque nada é meu. Nada é meu. Tudo é do Senhor. Tudo que eu tenho é dele. E tudo que eu tenho é para ele. Amém? E aqui, então, ela entrega, sem ao menos ter, antes mesmo de ter. Porque é muito fácil a gente fazer um voto tendo. É muito fácil a gente fazer um voto tendo uma perspectiva de ter. Ah, Senhor, eu estou com uma causa na justiça. É uma perspectiva, não é? Ah, uma porta para se abrir é uma perspectiva. Mas ela não tinha perspectiva, porque a Bíblia fala que o Senhor havia deixado estéril. Então ela não tinha perspectiva. Sem ao menos ter perspectiva, ela já entregou. Ela não tinha perspectiva nenhuma. Ela não tinha absolutamente nada.
sem ter absolutamente nada. Ela entregou tudo. Isso é fé ou não é? É fé pura. Fé pura. O nosso culto é o culto fé. E nós estamos falando de fé. É fé pura. Quem quer viver o sobrenatural de Deus? Quem quer viver a provisão de Deus de 2024 para 2025 e em 2025 sobrenatural na provisão de Deus? Amém? E você só vai conseguir viver as coisas extraordinárias de Deus se você entregar tudo. Só vive o extraordinário quem faz algo extraordinário. Não tem como. Você só consegue viver o extraordinário, você só consegue ter o extraordinário de Deus quando você entrega tudo. E aqui Ana, ela mesmo sem ter a perspectiva de ter algo, ela entregou tudo. E é tão lindo que ela podia simplesmente falar assim, não, ele já é, então já vai ser entregue, já, né? Já tem, já vai ser consagrado ao Senhor, já é levita. Ela já podia simplesmente só entrar na onda, não é? Simplesmente entrar na onda ali do ser levita e simples assim. Mas não, ela fez algo extraordinário. Ela fez algo extravagante. Amém? Enquanto 12 continuava a orar, olha só, diante do Senhor, Eli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Veja bem, ela estava dentro da igreja, ok? Certo? Correto. Gente, vamos lá, me ajuda aí. Vou dar um exemplo. A Kathleen, por exemplo, está aqui orando, balbuciando. Aí passa o Jonathan e olha para a Kathleen. Ele vai achar que ela está embriagada? Por quê, gente? Está dentro da igreja. Mas por que Eli achou? Porque ele estava acostumado a ver isso dentro da igreja dele. Ele estava acostumado a ver isso. Ali no início, está falando que Eucana subia com Ana e Penina a sacrificar ao Senhor dos exércitos, lá Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. Ali era para localizar aonde? Ofne e Finéias. Ofne e Finéias, dentro da igreja, tinham orgias, bebiam, comiam, sacrificavam e faziam tudo o que podiam fazer dentro da igreja. Mas nem por isso Eucana deixou de todos os anos subir e ofertar ao Senhor. Amém? Ele tinha um compromisso com Deus. Aí muitas vezes nós vamos à igreja, viemos à igreja, eu não vou fazer porque eu não sei o que fazem. Teu compromisso não é comigo. Teu compromisso não é com o pastor. Teu compromisso é com Deus. E ali a fidelidade deles, quando Ele quer e como Ele quer. Mesmo Eli fazendo vista grossa para os filhos, naquele momento Eli olhou para ela e respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, porque foi mediante a fé e a fidelidade de Ana. Amém? Então, não coloque as suas expectativas ou as suas frustrações em outros. Coloque tudo em Deus. Então, é você e Deus. Isso a gente tem aprendido há muito tempo aqui.
as nossas expectativas, as nossas frustrações são todas em Deus. Amém? Nós precisamos buscar. O véu foi rasgado, gente. O véu foi rasgado para a honra e glória do Senhor. Então, se você deixa de fazer algo, ou se você faz algo, não é comigo, não é com o pastor, não é com o irmão, é com Deus. É simples e puramente com Deus. Amém? E é tão lindo ver isso, porque ela pôde, então, a partir disso, tendo todos esses problemas, ela pôde gerar, então, um milagre. Mesmo passando problemas, mesmo passando dificuldades, mesmo passando esterilidade. E ali, ele disse para ela ir em paz, que o Deus de Israel iria conceder. Ele liberou uma palavra sobre ela. Todos os cultos você vem, e palavras estão sendo liberadas sobre você aqui. Como você tem agido através dessas palavras que estão sendo liberadas? Como você tem andado através dessas palavras que você tem recebido aqui? A Bíblia fala sobre um fluir de Deus. Você vem, você recebe essa palavra, e como você sai daqui com essa palavra? Eu quero te deixar em crise hoje, nesse sentido. A gente está falando aqui, hoje é o culto fé, e a gente está falando de fé. Eu quero te deixar em crise nesse sentido. Ana, ela não tinha perspectiva a respeito de gerar. Ela não tinha nenhuma situação, pelo contrário, ela tinha uma angústia, ela tinha anos, ela tinha problemas. Mas no momento em que o profeta falou para ela ali, olha, vá, e que o Senhor conceda aquilo que você pediu, ela levantou. No 18 está falando ali, ó. Então ela seguiu o seu caminho, e o seu rosto já não estava mais abatido. Lá no início está falando que ela estava angustiada, que ela chorava, que ela estava angustiada, que ela estava triste, e ali está falando que não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Adoraram, já estava feliz. Eu imagino ela chegando depois do culto, em casa, sorridente. Ué, o que aconteceu? Nada. Já está grávida? Não. Mas o que aconteceu? Não, eu recebi uma palavra. Amém? Eu penso dessa forma, gente. Você recebe uma palavra. A fé, o que é fé? É a certeza daquilo que eu espero, mas eu não vejo. A gente está falando aqui, ó, 2025 é o ano da provisão. Amém? Hoje eu falei para a Rebeca assim, Rebeca, que vontade de comer uma torta de limão. Vou falar assim, vai que Deus move, né, Rebeca? Daí eu falei assim, eu olhei, Rebeca, não tem 1 centavo na conta. Daí eu olhei, tem 32 centavos. Mas estou na fé da provisão. Amém? Gente, é a fé. É a fé. Estou feliz aqui? Não estou com 1 milhão na conta. Mas é a fé, gente. A gente precisa andar em fé. A gente tem falado aqui, é um posicionamento. Apesar da circunstância, da situação, eu não posso andar abatido, eu não posso andar angustiado, porque nós temos um Deus que é todo poderoso, que é dono do ouro e da prata. Se Ele quiser colocar na nossa conta, Ele põe, gente. Ele põe, mas aí é Ele. É Ele. Amém? O que Ele quiser fazer é Ele. Amém? Em nome de Jesus. E aí, então, essa palavra foi liberada e ela recebeu com fé. E ela caminhou com fé. E com fé ela foi para casa. E então eles adoraram. E foram para casa.
E ali Eucana teve relações com a sua mulher Ana. Crianças, fechem os ouvidos. Não fechou? Aqui está dizendo o quê? Que nós precisamos fazer a nossa parte. Existe o que Deus vai fazer ao sobrenatural. Amém? Mas existe a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Em relação à fidelidade. Telvis falou da fidelidade. Anderson falou da fidelidade. Hoje nós estamos falando da fidelidade, da obediência. Nós precisamos obedecer e ser fiel. Quando nós obedecemos, somos fiéis e gratos ao Senhor, Ele derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a nossa parte. E então o Senhor se lembrou de Ana. E aqui, esse se lembrou não quer dizer que Deus esqueceu ou, né, não ia lembrar, não, né? Porque no momento, foi naquele momento, né, Deus se lembrou de Ana e então ela engravidou, né? Não é que Deus se esqueceu, Ele não se esqueceu. E naquele momento Ana engravidou. E no devido tempo deu à luz a um filho e deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém? O que você tem colocado diante de Deus? Quais são os pedidos que você tem colocado diante do Senhor? A gente tem orado para que o Senhor coloque no nosso coração a vontade dEle para as nossas vidas, para a gente viver a vontade dEle para a nossa vida. Mas o Senhor, Ele coloca, sim, os desejos dEle. E aí, quando Ele coloca os desejos dEle, a gente muitas vezes se sente incapaz. Não é assim? O Senhor fala: não, você vai fazer tal coisa. Você fala assim: mas eu não me sinto capaz disso. Mas o Senhor, se o Senhor deu a visão, Ele traz a provisão. Ó, a provisão de novo, né? Deus, gente, é Deus. O que a gente tem que fazer simplesmente é descansar e desfrutar da viagem. Porque assim, ó, a gente acha, mas a gente não dá conta nem da vida da gente. Porque hoje a gente está aqui, mas amanhã a gente não sabe. O avião caiu. 62 pessoas deram tchau e não voltaram. E a gente fica vivendo como se não houvesse amanhã, ou melhor, sem Deus. O Anderson falou aqui sobre o culto. A gente tem que cultuar como se hoje fosse o último dia. Hoje eu senti um culto realmente como se fosse o último. Não como se fosse o último, mas um culto de coração, de adoração. E todos os nossos cultos deveriam ser dessa forma, como se fosse o último. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Os nossos dias são contados diante do Senhor. Os nossos dias de obediência, os nossos dias de gratidão diante do Senhor. Por isso nós precisamos ter na nossa vida essa gratidão, essa obediência, essa fidelidade a Deus. Porque nós não damos conta nem da nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria para viver os nossos dias, para contar os nossos dias, para sermos fiéis,
para obedecermos a palavra, para obedecermos a sua vontade. Que a graça do Espírito Santo seja sobre nós a cada dia, para fazermos a nossa parte a respeito da vontade dEle. Para nós adorarmos como se a cada dia nosso fosse o último. Em nome de Jesus.